Alô, alô, povo de Deus, a paz do Senhor. Pode aumentar o volume aí porque hoje é dia de podcast na sintonia da EBD. É isso mesmo, prepare-se para mergulhar numa conversa abençoada, cheia de revelação bíblica no clima da lição que vamos estudar neste domingo. Se ajeita aí, pega tua Bíblia, seu café e vem com a gente nessa jornada de fé e conhecimento. Tá no ar, o podcast da lição na sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá e bem-vindos! Hoje o nosso tema é um tema universal, né? Como é que a gente mantém a esperança quando parece que tudo está desmoronando? E para essa análise a gente vai usar um material bem interessante. É um guia de estudo, quase um roteiro de aula sobre um texto de quase 2000 anos. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. A nossa missão aqui é, então, destrinchar a mensagem central dessa carta. Como que um texto tão antigo falava de, ansiedade sobre o futuro, perseguição e essa necessidade de perseverar de um jeito que ainda faz sentido hoje. E para isso, vamos usar dois conceitos que o próprio material nos dá. A verdade prática, que é a lição principal, e o texto áureo, que seria o coração da mensagem. E essa verdade prática já dá o tom de tudo, né? Ela diz: persevere na fé e na verdade, confiando que as rédeas da história permanecem nas mãos de Deus. Só que, para os primeiros leitores, isso não era tipo um pôster motivacional. Era uma âncora de navio, sabe? Jogada no meio de uma tempestade real de sofrimento. E talvez pior, de uma confusão mental que estava gerando pânico. Certo, vamos começar por aí. A verdade prática fala em perseverar, em confiar que a história tem um rumo. Mas qual era exatamente o cenário que exigia tanta resiliência? O que estava acontecendo de tão grave? Então, o material mostra que a urgência era o ponto. A carta foi escrita por Paulo, Silvano e Timóteo ali por volta de 50 e 51 d.C. Isso é pouquíssimo tempo depois da primeira carta. Ah, então foi uma coisa atrás da outra. Exato. Essa pressa em escrever de novo já é um sinal de que, olha, algo saiu dos trilhos. A comunidade estava sofrendo perseguição de fora, o que já é terrível. Mas o verdadeiro incêndio era interno. Entendi a parte da perseguição externa. Mas o que exatamente estava acontecendo dentro da comunidade para gerar tanto pânico? Porque a carta parece ser uma resposta a uma crise de ansiedade coletiva e não só um ataque. Exatamente essa a questão. Uma fake news teológica estava se espalhando como fogo. A ideia era de que o dia do Senhor, o grande evento da volta de Cristo, já havia chegado. Nossa! Agora, imagina o terror disso. Eles estão no meio do sofrimento, esperando um resgate prometido, e de repente ouvem que o resgate já aconteceu e eles foram esquecidos. Ou pior, que aquele sofrimento era o juízo final e eles não estavam entendendo nada. Precisamente. Por isso a carta adverte para eles não se deixarem perturbar ou mover facilmente do seu modo de pensar. Tinha um pânico real no ar. Então, a mensagem de que as rédeas da história estão nas mãos de Deus era o antídoto direto para essa sensação de caos, de abandono. Era o jeito de dizer: calma, respirem, vocês não foram esquecidos, o plano não descarrilou. Isso. O que vocês estão vivendo, por mais terrível que seja, não é esse fim descontrolado que estão pintando. Era uma correção de rumo, mas com um objetivo pastoral claríssimo: acalmar os corações. E é interessante a estratégia que ele usa. Antes de mergulhar de cabeça para corrigir essa desinformação, ele faz algo que parece até contraintuitivo. Ele começa com elogios. Ele diz algo como: a fé de vocês está crescendo de um jeito impressionante e o amor que vocês têm uns pelos outros só aumenta. Por que começar assim, quando a casa está pegando fogo? Porque é uma estratégia de comunicação brilhante. Ele não está só sendo educado. Ele está validando a experiência deles e, ao mesmo tempo, ele está redefinindo o significado do sofrimento que eles passavam. O fato de a fé e o amor deles estarem crescendo apesar da perseguição é apresentado como um sinal evidente do reto juízo de Deus. É uma virada de chave impressionante. Mas, na prática, como é que alguém que está sofrendo consegue ver a própria dor como uma prova de dignidade e não como um sinal de abandono? É uma ginástica mental bem difícil. É dificílima. E é por isso que a carta não para aí.
Ela oferece uma perspectiva futura para dar força no presente. Promete que vai haver um dia de alívio para eles e de justiça para os opressores. Ah, entendi. E essa promessa não é sobre vingança, é sobre resistência. É um lembrete de que a balança da justiça vai ser acertada no final. Então eles podem perseverar agora, sem desmoronar, confiando que o sofrimento deles não é em vão. Depois de construir essa base, de ressignificar a dor deles, a carta vai para o que você chamou de coração emocional. É o texto áureo que está no capítulo 2. Diz assim: Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e os confirmem em toda boa obra e boa palavra. Repara na beleza da abordagem. Depois de preparar o terreno lógico, ele não entra com mais argumentos. Ele entra com uma oração, uma bênção. Ele muda o foco do medo sobre o que vai acontecer para a certeza do que ele já tem. Ele já tem eterna consolação e boa esperança. A solução para a ansiedade do futuro não é um mapa do futuro, mas um mergulho nos recursos que eles já tinham no presente. Exato. A ênfase não é em decifrar um calendário apocalíptico, Exato. mas em ser fortalecido para lavar a louça na segunda-feira. Perfeito. Exatamente. A oração pede que eles sejam fortalecidos para toda boa obra e boa palavra. A esperança aqui não é um tranquilizante que te faz sentar e esperar. É uma vitamina que te dá energia para agir. Certo. Então, depois que ele acalmou os ânimos, elogiou a perseverança e reconectou todo mundo com essa fonte de consolo, aí sim ele vai para o centro da confusão. E ele basicamente diz: ok, vocês acham que o fim já chegou. Impossível. E vou dizer o porquê. Duas coisas gigantes teriam que ter acontecido primeiro e vocês teriam notado. É um argumento muito lógico, muito pé no chão. Ele estabelece pré-requisitos claros. O primeiro é o que a fonte chama de apostasia. Mas não é só alguém com uma dúvida. A ideia é de um abandono global, consciente da fé. Uma rejeição em massa. Em massa, exatamente. E o segundo pré-requisito é ainda mais visível. Qual seria? A revelação do que ele chama de homem da iniquidade. A descrição é de uma figura que vai se opor abertamente a Deus, se exaltar acima de tudo e de todos, a ponto de exigir ser adorado como se fosse um Deus. Certo. O ponto de Paulo é simples. Um evento tão público e cataclísmico assim não ia passar despercebido. Ninguém ia descobrir que isso aconteceu na terça-feira sem que o mundo todo visse. Portanto, o dia do Senhor não poderia ter chegado em segredo. Espera um pouco. A carta também fala de um mistério da iniquidade que já opera. Isso soa, sei lá, como algo saído de um thriller de conspiração. O que é exatamente essa força agindo nos bastidores? Essa é uma das ideias mais fascinantes da carta. O texto sugere que existe uma força maligna, uma agenda oculta, que já está em ação no mundo. Não de forma explícita, mas preparando o terreno, cultural, político, para a ascensão final dessa figura. Como se as fundações de um prédio maligno estivessem sendo construídas em silêncio. Exato. Nos bastidores da história. Mas se essa força já está agindo, o que a impede de tomar conta de tudo agora? O texto diz que algo a está detendo. Sim, e esse é o ponto-chave para a tranquilidade dos tessalonicenses. Essa força está sendo restringida. O nosso material levanta algumas possibilidades sobre o que seria esse freio. Pode ser a providência de Deus agindo através de estruturas humanas, como leis, governos, que limitam o caos, ou, de forma mais específica, a influência do Espírito Santo através da Igreja no mundo. Entendi. A ideia central é que essa restrição um dia será removida, permitindo que o mal se manifeste por completo antes de ser derrotado por Cristo. Mas, por enquanto, existe um limite. Então, depois de toda essa viagem pelo futuro, por figuras sombrias e pela teologia, a gente aterrissa de volta no presente e a mensagem central, a aplicação pessoal disso tudo parece ser: acalmem-se, fiquem firmes e continuem vivendo com propósito. É o equilíbrio perfeito. É o objetivo de toda a carta.
A discussão sobre o futuro não foi dada para satisfazer curiosidade ou criar teóricos da conspiração. Ela serve para dar estabilidade e sentido à vida agora. Faz sentido. Depois de explicar tudo isso, a exortação final dele não é façam um gráfico do fim dos tempos. É permaneçam firmes no que já aprenderam e vivam de forma produtiva, ordenada. Sabe, essa situação toda me lembrou uma dinâmica que o nosso material sugere. Imagina pegar alguém, vendar, girar a pessoa até ela ficar completamente tonta. E aí pedir para todas as pessoas na sala gritarem instruções ao mesmo tempo, para ela achar um objeto. É para direita? Não, para esquerda. Dá 3 passos. O resultado seria o caos. É, uma analogia perfeita para a situação deles. Eles estavam tontos pela perseguição, desorientados pela ansiedade, e tinha um monte de vozes gritando: o fim já chegou, é por aqui. Uma cacofonia. Total. E no meio dessa cacofonia, a carta de Paulo chega com aquela única voz calma, confiável, dizendo: ignora o barulho, confia na instrução original que você recebeu, respira fundo e continua caminhando com firmeza, um passo de cada vez. Então, o grande insight que a gente tira dessa análise é que a esperança no contexto dessa carta não tem nada a ver com escapismo. Não é sonhar com uma fuga da realidade ou ficar obcecado com cronogramas. De jeito nenhum. É, na verdade, uma confiança profunda de que a história tem um propósito, que não estamos à deriva, mesmo quando o capítulo que a gente está vivendo é confuso e doloroso. Exatamente. É uma esperança que te ancora no presente, em vez de te fazer flutuar em especulações. E isso nos deixa com uma reflexão final que ecoa diretamente a da advertência de Paulo. Qual? Ele disse para eles não serem facilmente demovidos ou perturbados por espíritos, palavras ou mensagens sensacionalistas. E essa advertência de quase 2000 anos, nossa, soa assustadoramente atual. Porque o problema deles era um boato numa cidade. O nosso é um tsunami de informações, alertas de crise, teorias conspiratórias, chegando no nosso bolso a cada segundo. Isso levanta uma questão crucial para a gente. Como cultivar o discernimento e a firmeza que Paulo pedia? O que significa hoje distinguir entre uma vigilância saudável sobre o mundo e uma ansiedade paralisante que é alimentada por esse fluxo de pânico? A carta sugere que a resposta está em se firmar na verdade já conhecida. Mas na prática, no dia a dia, em meio a essa avalanche de informação, como a gente constrói esse filtro interno para saber o que realmente importa e o que é só ruído, projetado para nos desestabilizar?